O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast A La Cubana. E eu já agradeço de saída que você está aqui e esperou por mais um episódio que demorou um tantinho a mais, né? Como você sabe, a vida de uma mãe solo com 2 filhos no patriarcado e no capitalismo é muito louca. Então, eu estava com saudade de voltar aqui. Voltei agora, porque o A La Cubana alimenta a minha alma. Se você é novo neste podcast, eu sou a jornalista Bia Pasqualino, fundadora da Rádio Tertúlia, que é a produtora de podcasts que está por trás do A La Cubana e fica em São Paulo. Eu sou apaixonada pela história de Cuba e pelo povo cubano, estudo a Revolução e resolvi fazer esse podcast em 2024 sobre a ilha socialista do Caribe. Aqui eu converso com gente que estuda Cuba ou já viajou para lá, e aí a gente vai montando melhor o mosaico complexo que é compreender Cuba hoje. E eu sonho, sabe, que esse podcast um dia seja publicado regularmente, mas a verdade é que eu já desisti de avisar para vocês que é quinzenal ou semanal, porque nunca dá certo. A verdade é que eu faço só quando dá e os boletos permitem, porque por aqui o financiamento é estilo La Garantia Soy Yo. Sabe como é? Então, eu resolvi, veja só, pausar um pouco meus dias de férias em Salvador para retomar o podcast. Então, você valoriza, hein? Por favor, indica o podcast para seus amigos, para a família, para quem você sabe que gosta desse assunto de Cuba. Então eu estou aqui no estúdio da capital baiana, o Urban Studio, com o Tony, valeu Tony, gravando mais um episódio. E eu já agradeço a parceria desse estúdio. Aliás, se você já foi para Havana e também conhece Salvador, me diz, não são muito parecidas? Sei lá, eu acho, tanto a questão da arquitetura, das casas e tal, a vibe das pessoas também, o calor, enfim. Não sei se você concorda comigo, mas eu sei que tem um ouvinte aqui do podcast que concorda, porque ele me mandou um áudio falando da viagem dele no início de 2025 para Cuba, e eu aproveitei e falei, Cassiano, ele chama Cassiano Lopes, gente, falei, manda um áudio para o ouvinte do podcast contando um pouco da sua história com a ilha. E ele fez isso e eu vou botar para você ouvir. E ele também conta como é que ele ouvia as rádios cubanas aqui do Brasil pelas ondas curtas, as OC, durante a ditadura militar. Ó, se você é jovem e não sabe o que é OC, vou te explicar. A gente tem rádio, lembra? Antes do Spotify existia a rádio, continua existindo, muita gente escuta. Pois bem, a gente tem rádio FM, AM, que ainda existe, mas está cada vez mais ficando raro, né? E tem as OC, que é uma frequência que alcança uma distância muito maior. Ela atravessa oceanos, a gente consegue ouvir aqui rádios da África, da Europa, de vários países, mas você tem que ter um rádio que capte OC, né? E, inclusive, é muito usado nas comunicações de rádio, rádio mesmo, radinho, para a população que está na Amazônia, né? Porque como montar uma estrutura lá, não é mesmo? Bom, mas deixa eu colocar logo o áudio que o Cassiano me mandou, contando essa história dele com Cuba. Meu nome é Cassiano Alves Macedo, eu sou um amante do rádio e gosto de pesquisar sobre o mundo das transmissões em ondas curtas. Eu tomei conhecimento do podcast mediante uma pesquisa na internet sobre a nova trova cubana e achei interessante essa ligação entre a nova trova e a nossa MPB dos anos 60. Meu desejo de conhecer Cuba tem várias décadas, mas em janeiro de 2025 agora eu consegui realizar meu sonho. Os motivos da viagem eram os seguintes: visitar a emissora cubana Rádio Havana Cuba, conhecer a cidade de Havana e levar materiais da Seite Noyer, a qual eu sou adepto, pois temos em Havana alguns membros. Minha relação com Cuba começou nos anos 60, quando eu ainda era criança, de certa forma, né? Ouvia comentários de que padres eram assassinados pela Revolução, que as crianças estavam sendo enviadas para a antiga União Soviética, entre outras coisas. Fiquei chocado, pois estava na época me preparando para ser coroinha. Em 1968, eu estava à noite na minha casa, em Mogi das Cruzes, quando eu morava quando era criança, ouvindo a Voz do Brasil na frente de um rádio SEMP. E resolvi virar um botão onde estava escrito OC, abreviatura para as ondas curtas. Após ouvir outras emissoras que transmitiam ondas curtas, no período da Guerra Fria, esse período, eu sintonizei a Rádio Havana, isso por volta de 1968, chegando aqui sem dificuldade a emissora cubana pelas ondas curtas.
Pela Rádio Havana, eu vi vários brasileiros que lá estavam exilados. Dessa maneira, Bia, eu tive a oportunidade, sem saber, de que, ouvindo Rádio Havana, eu estava burlando a censura brasileira. E quando eu comecei a entender essas coisas, eu tive medo da repressão e acabei não comentando mais com ninguém que eu ouvia a Rádio Havana Cuba. E as minhas impressões sobre Cuba, eu só posso falar sobre a Havana, onde eu fiquei. Fiquei encantado com prédios na Havana Velha e alguns prédios me lembraram a Bahia e o Pelourinho. Para encerrar, eu só posso dizer que eu adorei a visita à cidade de Havana. Foi muito gratificante conhecer a emissora 57 anos após mais ou menos a primeira sintonia minha. Pretendo voltar e conhecer outra cidade e já fiz vários amigos e amigas lá. Obrigado pela oportunidade e falou aqui Cassiano Alves Macedo, que mora na cidade de Suzano, São Paulo, um pesquisador da história das ondas curtas e do rádio. Muito legal, né, gente? Aí, voltando para o nosso tema da La Cubana hoje, não tem como a gente entender a ilha sem dar uma olhadinha no passado, né? No passado, inclusive, recente. La noticia del día es la ley de reforma agraria. Fidel sube camino de la comandancia. La ley de reforma agraria es ya una realidad. E é por isso que eu conversei para este episódio com ninguém menos que Joana Salem. A Revolução Cubana criou mais propriedades privadas do que o capitalismo. Porque o capitalismo cubano era tão monopólico, que a Revolução Cubana criou pequena propriedade privada. As pequenas propriedades privadas cubanas criadas na reforma agrária lá atrás estão todas associadas em cooperativa. Se você não conhece a Joana, você tem que conhecer, tá? Ela é uma pesquisadora e professora na Universidade Federal do ABC, ali em São Paulo, e eu admiro muito o trabalho dela. Ela é mãe de uma menina linda e faz tanta coisa que eu nem sei como ela dá conta de ser tão estudiosa, sabe? Eu fico olhando e falo, meu Deus, que caos que é a minha vida. E tem gente estudando, fazendo tanta coisa, né, organizadamente. Mas, enfim, toda a minha admiração a você, Joana. E aí eu tive uma conversa muito legal com ela sobre a questão das terras em Cuba. Alguns estudos mostram como que as propriedades que já fizeram a transição agroecológica em Cuba resistem mais, por exemplo, a tufões, a furacões. A produção é recuperada mais rápido. Então, fui conversar com a Joana para entender como é que foi esse confisco de terras, como é que foi essa questão de reforma agrária por lá. Bora ouvir a entrevista? Com vocês agora, meu papo com a Joana Salem. E hoje no podcast A La Cubana, eu recebo a Joana Salem. Bem-vinda, Joana. Obrigada, Bia. Bom, gente, a Joana é doutora em História Econômica pela USP, professora na Universidade Federal do ABC, onde também coordena o Grupo de Estudos da América Latina Contemporânea. A Joana escreveu, gente, um monte de livros sobre Cuba. Eu vou falar alguns deles aqui. E escreveu também sobre Paulo Freire, mas os outros eu vou deixar na descrição do episódio. Mas aqui para nossa conversa, é importante vocês saberem que ela é autora do livro História Agrária da Revolução Cubana, da editora Alameda, saiu em 2017. E ela também é coautora do livro que saiu em inglês com o título Cuba e as Políticas Econômicas do Socialismo Periférico, Reformas Recentes em Perspectiva Histórica, que ela escreveu junto com o Vitor Schincariol e que saiu pela editora Routledge. Ela também é coorganizadora do livro Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução, também da Elefante, de 2017, e é uma das autoras que escrevem artigos para o livro Entre a Utopia e o Cansaço, Pensar Cuba na Atualidade. O artigo dela tem o título Cuba é agroecológica? E é justamente sobre essa Cuba rural que a gente vai conversar hoje, né, Joana? Primeiro eu queria ouvir um pouco do porquê que você escolheu Cuba para você estudar na vida. Tem tanta coisa para estudar, Cuba apareceu como na sua vida? Primeiro, obrigada, Bia. Eu sou uma ouvinte do podcast, então eu já estou animada de estar aqui conversando com todo mundo que está formando essa comunidade em torno do assunto Cuba por sua iniciativa. Eu fiz graduação em História e viajei pela América Latina durante a minha graduação, me apaixonei, tive o meu momento diários de motocicleta, né, digamos assim. Tive também, sei como é. Eu me apaixonei pela América Latina e, então, ao mesmo tempo, eu tinha muitas dúvidas sobre o que era o socialismo na prática. Tinha muita curiosidade por entender. E então Cuba apareceu para mim como um tema de interesse, de bastante
bastante busca sobre a conexão possível entre América Latina e socialismo, né? Que eram temas que me interessavam durante a graduação. E aí eu fui estudar a reforma agrária muito inspirada, na realidade, pelas leituras que eu fazia do Caio Prado Júnior na graduação, principalmente pela importância da questão agrária na formação histórica latino-americana, especialmente a brasileira. Mas, no caso cubano, a questão agrária também era um tema absolutamente chave para se entender qualquer transformação. A economia cubana era baseada na agricultura, especialmente na monocultura de cana, como a gente vai falar, e a Revolução Cubana precisou lidar com essa herança da monocultura para realizar um processo de transformação baseado nessa base, nesse ponto de partida bastante adverso, né, que é a monocultura canavieira. Então, eu queria entender mesmo como a reforma agrária, os processos de transformação agrária, funcionaram como motor dessa mudança econômica proposta pelo socialismo na ilha. Muito legal, porque quando a gente vai para Cuba como turista, muitas vezes fica no circuito Havana-Varadeiro, né? Às vezes Santiago de Cuba, mas é muito... Até porque é difícil, né? Você viajar pelo país, tem todas as dificuldades de transporte, enfim. Mas nesse artigo que você fala sobre Cuba agroecológica, você conta que teve em 2016 na ilha, justamente para ver essas condições rurais, e era uma semana depois da morte do Fidel, né? Como é que foi isso? O que você lembra dessa época, assim, imagina a comoção, né, que você viveu ali junto com o povo cubano? Eu cheguei em Cuba durante o evento de 7º dia da morte do Fidel. Estava acontecendo no momento em que a gente chegou. Foi um grupo de brasileiros do programa Realidade Latino-Americana da Unifesp, e estava acontecendo esse evento de um grande velório, né? Uma cerimônia de 7º dia em Santiago. E a gente chegou em Havana, a gente viu pela TV o que estava acontecendo, mas o país estava inteiro em comoção, tinham cartazes com o rosto do Fidel espalhados pelo país inteiro. A gente aproveitou também para conversar muito com as pessoas sobre isso na rua, né? Que você vai comprar alguma coisa, vai entrar num transporte. Então a gente fazia essas conversas para entender um pouco o tipo de sentimento que o povo cubano tinha em relação a essa morte. E a comoção popular foi muito profunda, né? Então foi mais ou menos nesse contexto que a gente fez a viagem. Muito interessante. Você lá aproveitou para conhecer cooperativas, né? Você conta tudo isso nesse artigo que eu recomendo muito aos ouvintes para ler. Aliás, comprar o livro inteiro. Vários dos autores desse livro eu tenho entrevistado aqui no podcast, então ele super vale a pena. Aproveitando esse assunto que a gente tem falado, mas a mídia tem falado, ou enfim, a gente tem recebido informações sobre a questão da crise de alimentos, né? Em Cuba, o desabastecimento, enfim, a questão de inflação. Como é que você explicaria como é hoje a Cuba rural, assim? E aí, eu sempre peço para as pessoas explicarem o que o bloqueio tem a ver com isso. Porque a gente fica, às vezes, muito no macro e não consegue entender como é que no cotidiano, enfim, nas coisas mais práticas, isso acaba afetando. Então, a Cuba rural hoje é como? A Cuba rural hoje é completamente diferente de como era quando aconteceu a Revolução, né? As transformações geradas tanto pela Revolução quanto pela crise dos anos 90 foram tremendas. Hoje, a Cuba rural ela é muito mais, entre aspas, desabitada do que era na época da Revolução, né? Então, na época da Revolução, 45% a 50% da população cubana vivia no campo, era mais ou menos metade. E hoje já é bem menos da metade da população cubana que vive no campo. Inclusive porque um dos elementos que a Revolução promoveu foi muitas oportunidades educacionais para a classe trabalhadora rural, que fez com que essa classe trabalhadora, especialmente a juventude, fosse estudar nas universidades, né? E ter carreiras que envolviam viver na cidade, né? Esse é um dos grandes desafios, porque há um êxodo rural que foi promovido durante a Revolução pelas próprias conquistas sociais ocorridas na cidade. No início havia um projeto de zonas de desenvolvimento agrário que descentralizava a infraestrutura de bem-estar social no campo. Mas há uma tendência centrípeta, digamos, né? A centralização dessas infraestruturas sociais que faz com que a população tenha se deslocado mais para as cidades.
Então, a Cuba rural hoje é mais desabitada do que era. Há uma população rural importante, mas durante a Revolução, no começo da Revolução, era maior. Isso também significa menor quantidade de mão de obra agrícola do que o necessário para alimentar o país. Então, esse é um primeiro paradoxo da Revolução Cubana. A Revolução Cubana oferece diversas oportunidades para essa classe trabalhadora e o trabalho rural é um trabalho muito duro. É difícil um jovem se encantar pelo trabalho rural e decidir permanecer fazendo a labuta rural que o seu pai ou sua mãe realizaram. Claro. E as oportunidades geradas pela Revolução acabam sendo um escape, digamos, né? E por isso, uma das políticas recentes da Revolução Cubana é a proposta de recampesinização da ilha. Ou seja, há uma possibilidade de concessão de terra em usufruto. E mais de 150 mil terras em usufruto já foram concedidas, né? Unidades de usufruto já foram concedidas desde que essa política começou em 2008. Que é uma política um pouco na contramão, digamos, do clássico desenvolvimento do capitalismo, que vai do campo para a cidade, né? É uma tentativa justamente de recolocar o trabalhador cubano no campo para tentar aumentar a produção de alimentos, mas é muito difícil fazer esse deslocamento. Como é que é essa política de usufruto? O Estado cede uma terra, mas ele não é proprietário, é isso? Exatamente. Assim, o Estado, ele é proprietário. Existem atualmente 3 tipos mais importantes de propriedade no campo, em Cuba. A Cooperativa de Produção Agropecuária, que é chamada CPA, que é uma cooperativa de produção, que tem uma administração compartilhada entre os cooperativistas e o Estado. A UBPC, que é a Unidade Básica de Produção Cooperativa, que foi formada nos anos 90 com o desmembramento das granjas estatais, que eram totalmente estatais. Elas foram reduzidas em tamanho e elas foram transformadas em cooperativas, que têm uma participação do Estado maior do que as CPAs. Então, as CPAs têm uma ênfase na cooperativa um pouco maior, as UBPCs uma ênfase no Estado um pouco maior. Tá. E tem as CCS, que são as Cooperativas de Crédito e Serviço. Aliás, tem um capítulo meu do livro Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução, que é sobre as cooperativas em Cuba, as cooperativas agropecuárias em Cuba. Porque são várias letras, vários nomes e às vezes pode parecer um pouco confuso. Com certeza. São várias formas de cooperativa. Tá. As CCS são as mais antigas. Elas foram formadas por propriedades camponesas que foram da reforma agrária. A reforma agrária da Revolução entregou títulos de propriedade para camponeses e esses camponeses proprietários privados, criados pela Revolução, foram agrupados em cooperativas de crédito e serviço. A terra em usufruto é porque, com o colapso da monocultura nos anos 90, muita terra simplesmente deixou de produzir, né? Então, granjas estatais, as grandes monoculturas foram, aos poucos, sendo reduzidas por conta da queda da União Soviética, da crise dos mercados de venda de açúcar de Cuba para fora, e isso faz com que tenham terras improdutivas na ilha, né? E essas terras, elas acabam não sendo ocupadas nem por CPA, nem por UBPC, nem por CCS. E aí, o Estado cria essa figura do usufruto, que são algumas vantagens para que famílias que queiram ir da cidade para o campo retornem ao campo ou, enfim, vão morar no campo pela primeira vez e obtêm essas terras em usufruto. No início, essa política demorou um pouco a dar certo, porque as condições não eram exatamente tão vantajosas. Tá. Então, vou dar um exemplo. O usufrutuário oficial, vamos supor que é o pai de família, né? Ele assinava o contrato de usufruto, então ele tinha direito de uso da terra por 10 anos. 10 anos não é tanto, se a gente for pensar em termos de produção rural, né? Já era um tempo um pouco curto. Mas se o usufrutuário titular morresse, por exemplo, o contrato de usufruto não era herdado pelos seus filhos. Então, teoricamente, a família perdia a produção, né? E a produção, em geral, familiar, em pequena propriedade. Então, esse contrato foi aos poucos essa lei do usufruto foi melhorando, né? Aumentou para 20 anos, depois os filhos passaram a poder, entre aspas, herdar o contrato de usufruto, se acontece alguma tragédia com a pessoa que assinou o contrato, né? Então, as condições foram melhorando e esses usufrutuários, eles não são proprietários.
é uma concessão do Estado, né? Eles têm essa missão de reativar a produção alimentar na ilha, principalmente. Aí entra o bloqueio, né? Porque a gente sabe que é necessário uma certa gama de tecnologias, máquinas, ferramentas e etc. para se realizar uma produção eficiente no campo, né? E aí, nesse caso, eu não estou falando de insumos agrotóxicos, eu estou falando de máquinas mesmo, né? Do que precisa mesmo. A tecnologia mecânica, né? Desde sempre da história cubana há um problema de dependência tecnológica, porque Cuba, mesmo que tenha tentado criar tecnologias próprias de produção rural, teve muita dificuldade de ganhar autonomia total em relação à produção de tratores, à produção de colheitadeiras e etc., né? Eu conto isso no meu livro História Agrária da Revolução Cubana. Tem um capítulo que trata justamente sobre escolhas tecnológicas e dependência, né? O Celso Furtado usava essa expressão dependência tecnológica como um traço característico fundamental do que ele chamou de subdesenvolvimento, né? E essa dependência tecnológica persistiu na ilha. É por isso que acho importante a gente pensar Cuba como um socialismo periférico, isto é, como ainda um socialismo que tem uma série de dependências e limitações estruturais vinculadas com a sua história subdesenvolvida, entre elas a dependência tecnológica. Então, para se importar máquinas que vão aumentar a eficiência, a produtividade do campo, é preciso fazer uma série de desvios do bloqueio. Essas máquinas costumam ficar mais caras do que no mercado mundial. Se o Brasil for comprar, por exemplo, ou se outro país for comprar, essas máquinas elas seriam mais baratas, porque o percurso que os produtos precisam realizar para desviar do bloqueio estadunidense e chegar a Cuba é um percurso irracional, completamente fora de qualquer logística razoável. Então os produtos também ficam mais caros, né? E aí esse problema acaba se transpondo também para o problema alimentar da ilha. Então tem a questão de que a população está predominantemente nas cidades por conta dos benefícios sociais, e tem a questão da dependência tecnológica e da dificuldade de aumentar a produtividade no campo também, e o peso da monocultura na história da cultura rural da ilha também. Então não é que se resolvesse a questão da mão de obra, resolvia tudo, né? Porque eu eu escutei algumas vezes, quando eu conheci um pouco mais, não pelos estudos, mas conversando com as pessoas disso, né? Muita gente que se formou e hoje está fazendo outras profissões, está atuando em outras áreas, inclusive quem saiu do campo, e as pessoas falam assim, se lá falta mão de obra, vamos mandar sem terra do Brasil para lá, como se fosse, né? Aí essa pessoa já, não sei porque eu estava conversando com ela, mas a questão de só ter gente no campo para trabalhar também não resolve, né? Quer dizer, não passa resolve. por isso, mas não resolve, né? Não resolve. Muito bem. Eu queria retomar um pouco como é que você fez essa sua pesquisa lá, enfim, como é que foi essa sua viagem? Você conheceu cooperativas, né? Você falou com os camponeses, queria entender como é que você fez, como é que você teve acesso a isso, porque eu sei que também não é simples, né, fazer pesquisa em Cuba, até por uma questão óbvia de segurança, né, deles, são um país que está em ataque dos Estados Unidos, mas queria que você contasse um pouco desse bastidor, como é que foi, o que você viu lá. Bom, eu fiz uma pesquisa cujo recorte temporal era o período anterior à Revolução até os anos 70. Então, eu, basicamente, no meu primeiro capítulo, trato do século XX rural cubano, a história agrária de 1902, ali da Emenda Platt, até 1959. E nos restantes capítulos, que são do 2 ao 5, eu trato de maneira bem aprofundada das décadas de 60 até o começo da década de 70. Então, o grande recorte é os anos 60, esse ano de experimentações da Revolução Cubana. As minhas fontes principais foram jornais da época, revistas. Então, por exemplo, o Instituto Nacional da Reforma Agrária tinha uma revista, a revista INRA, né? A revista Cuba Socialista, que é uma revista super importante do debate político estratégico que ocorria, por exemplo, sobre a questão agrária. A revista Desarrollo Econômico, que também era uma revista importante do debate econômico agrário cubano. Então, eu percorri tanto fontes jornalísticas quanto fontes do debate
político e acadêmico de pesquisa que havia na época sobre quais seriam as melhores soluções. Porque havia muito debate, havia uma série de compreensões sobre caminhos diferentes que a Revolução Cubana podia tomar. Às vezes, a Revolução Cubana é vista de maneira muito unilinear, como se houvesse algum tipo de monolitismo ou consenso, e de modo nenhum é assim. E essa efervescência do debate, então, é captável por essas publicações de época, né? Eu também fiz algumas entrevistas com pessoas que trabalharam diretamente na agricultura na época da reforma agrária, né? A pessoa talvez mais importante de todas que eu entrevistei foi o Juan Valdez Paz, que é um politólogo cubano, Prêmio Nacional de Ciência Política e Ciências Sociais em Cuba, que passou 30 anos da vida dele trabalhando no campo, primeiro administrador do Central Açucareiro, que é a usina de cana, e depois no campo mesmo, trabalhando com os cortadores de cana, né, como coordenador do trabalho, gerente do trabalho dos cortadores de cana. Bom, eu passei horas e horas e horas escutando as histórias do Juan Valdez Paz, porque ele é um cara que mergulhou no processo revolucionário, viveu o processo revolucionário intensamente, naqueles nós estratégicos da Revolução. Por exemplo, como aumentar a produtividade rural no contexto da Revolução. Então, esse problema, ele viveu de maneira muito real, né? E, por exemplo, uma das coisas que ele me fez entender desses problemas, que isso não está em nenhuma fonte, isso é só fonte oral mesmo, né? É o seguinte: a Revolução prometia a emancipação dos trabalhadores, né? E realizou essa emancipação, aumentou tremendamente a qualidade de vida dos trabalhadores, os salários e as condições materiais desses trabalhadores. Isso necessariamente gera ruídos no processo de produção, porque toda a produção canavieira era baseada na exploração extrema do trabalho. Então, uma coisa que só a entrevista com o Juan Valdez Paz me fez entender, que é um dos temas que eu mais trabalho no meu livro também, como criar a possibilidade de um processo histórico que ao mesmo tempo emancipa o trabalhador e aumenta a produtividade num cenário de dependência tecnológica. Era esse o problema. E fazer isso vivendo, né? Com o carro andando, né? Exato. Era esse o problema que os cubanos tinham. Era um problema nada trivial, né? Então, por exemplo, ele me falava que ele, um certo momento, se tornou, com 20 anos de idade, ele se tornou, entre aspas, capataz, né? E ele fala assim, eu não era o capataz, porque o capataz era a figura capitalista. Então eu tinha que cumprir um outro papel de gerenciar a produção e convencer aquele trabalhador que ele precisava trabalhar, mas com outros argumentos, né? Não com o argumento do capitalismo, que era a fome e a violência. Eram argumentos do socialismo, que era a coletividade, a importância para a sociedade daquela produção, etc. E daí ele fala bastante sobre esse cotidiano da negociação dentro das relações sociais de trabalho, no começo da Revolução, em que o boieiro, né, o trabalhador rural cubano, ele está totalmente empoderado. E aí, por exemplo, o novo gerenciador do trabalho vai pedir para ele limpar um terreno muito pesado, né? E daí ele vai fazer um trabalho mais ou menos, entendeu? Porque ele está empoderado, ele vai fazer em mais tempo, ele vai demorar mais para fazer. E então a produtividade cai, porque o trabalho humano vivo é o cerne da agricultura cubana nesse momento, que não é mecânica, é zero mecanizada. Então a mecanização da agricultura se tornou uma das principais tarefas da Revolução para driblar essa humanidade das relações sociais do trabalho. Gente, no contexto complexo. Do empoderamento. Muito complexo isso, né? Então, bom, você estava perguntando das fontes. As fontes orais muitas vezes nos trazem questões que as fontes escritas não trazem com a mesma força, né? Exato. Aliás, você falou que você entrevistou ele por horas e horas. Eu e o meu cérebro, vamos transformar tudo em podcast, já está aqui. Você fez gravação em áudio? Tudo gravado. Tudo gravado. Vamos conversar depois sobre isso. Com certeza. Essa é uma pena, porque os historiadores coletam um volume de fontes que não conseguem usar tudo no trabalho. Tem um volume enorme de gravações e fontes primárias que estão arquivadas aqui no meu computador. Vou te fazer uma visita com um rum cubano e a gente conversa mais. Vamos sim. Bom, então eu queria retomar agora, né,
a reforma agrária e a Revolução Cubana. Então vamos falar sobre aquele período pós-59, né? O Fidel chegou a dizer expressamente: sem revolução não há reforma agrária. Como que a reforma agrária se tornou, assim, fundamental, enfim, para os revolucionários, né? Foram várias leis de reforma agrária, inclusive, você cita uma que eu não sabia, que é deixa eu pegar aqui, a Lei número 3 da Sierra Maestra, que foi anunciada em plena guerrilha, né? Eles ainda nem tinham ganhado o poder. Foi em outubro de 58. Como que é possível ter uma lei de reforma agrária nesse período? Enfim, queria que você contasse um pouco de por que a reforma agrária passa a ser central para os revolucionários e como isso foi sendo conduzido. Uhum. Bom, a frase do Fidel é extremamente dialética e, ao mesmo tempo, didática, como ele costumava ser. Sem revolução não há reforma agrária. A lógica formal seria: sem reforma agrária não há revolução. Mas no caso cubano, de fato, sem revolução não haveria reforma agrária. Pelo menos a reforma agrária forte, de tipo estrutural, que Fidel Castro se referia, né? Por quê? Porque a questão agrária, a estrutura de produção da agricultura comercial cubana era o centro do capitalismo cubano. O poder capitalista cubano estava assentado sobre o latifúndio, sobre a propriedade rural, que era tanto controlada pela elite cubana, que ficou depois conhecida como sacarocracia, que era a aristocracia do açúcar ou a oligarquia do açúcar, quanto pelas propriedades estadunidenses, né? Para você ter uma ideia, na década de 20 e 30, 25% da safra cubana de açúcar pertencia à família Rockefeller. Nossa, é muita coisa. Por meio do National City Bank. Isso nos anos 20 e 30, né, do século passado. 1/4 da safra cubana de açúcar pertencia a um único grupo conglomerado financeiro estadunidense. Em 1927, 62% da safra de açúcar cubano estava sob propriedade estadunidense. 62%. Então, não havia como realizar uma reforma agrária, primeiro, sem afetar os interesses dos Estados Unidos. Claro. Uhum. E não havia como realizar uma reforma agrária sem alterar a estrutura de propriedades da ilha de modo a criar algum tipo de enfrentamento com o próprio tipo de capitalismo que havia, capitalismo agrícola que havia em Cuba, né? Então, a importância do açúcar para a economia cubana, não só do açúcar, mas principalmente de 5 produtos comerciais. O açúcar era o principal, né? 5 produtos agrários comerciais. O açúcar, em primeiro lugar, que correspondia a 77% do valor das exportações cubanas, era açúcar. Né? É o que a gente chama de economia monoprodutora, praticamente. Uhum. E junto com a pecuária, o café, o tabaco e o arroz, esses 5 itens formavam 85% da produção agropecuária cubana. Então, a gente está falando de um capitalismo estruturado no campo. E a economia cubana se rentabilizava basicamente a partir dessa estrutura de extrema concentração fundiária, né? Além disso, metade da força de trabalho agrícola estava nos canaviais. Então não havia como fazer um processo de transformação do campo e de atendimento da necessidade de propriedade do sem-terra se não afetasse de maneira expropriatória esse capitalismo. Por isso que sem revolução não haveria uma reforma agrária digna desse nome, né? Dos problemas relacionados com a pobreza no campo também é que havia um desemprego sazonal, que eles chamavam de tempo muerto, né? O tempo morto. Porque a safra, o momento de cortar a cana, era o momento em que essa grande estrutura capitalista absorvia a mão de obra rural, e no tempo em que a cana crescia, de novo, essa mão de obra era cuspida para fora dessa estrutura. Então, o trabalhador rural cubano, ele era híbrido, metade do ano ele era assalariado, a outra metade ele era um camponês poceiro. Porque ele era sem terra, ele se apossava de algum pedaço de terra, fazia uma roça pequena, e muitas vezes na história a guarda rural empurrava esse camponês
para mais longe, para as terras mais inférteis. Não por acaso a Sierra Maestra é um centro da Revolução. Porque na Sierra Maestra havia aqueles camponeses que tinham sido historicamente, e quando eu falo historicamente, quero dizer durante séculos, né, expulsos das terras mais férteis. Né? E aí se concentrou justamente aquele camponês que se sentia mais afetado, violado, violentado pelo Estado e pela grande propriedade. Uma pesquisa que eu encontrei na época, eu entrevistei outra pessoa muito importante que eu entrevistei, foi o Jacques Chonchol, que é chileno, mas que era na época funcionário da CEPAL e da Food and Agriculture Organization, da FAO, e ele visitou Cuba em visitas técnicas logo no começo da Revolução e fez relatórios que nunca foram publicados, que também ele me forneceu como fonte primária. E em 1956, às vésperas da Revolução, teve um grupo chamado Agrupación Católica Universitária que fez uma pesquisa sobre a situação social da população rural. Então, pega bem o retrato da pobreza rural às vésperas da Revolução. Então, alguns números que saíram nessa enquete, né, para a gente entender essa situação dessa população rural. Em termos de moradia, 88% da população não tinha saneamento, 97% não tinha água encanada, praticamente todos, e 93% não tinha eletricidade. Então, essa era a situação. Isso aqui ano? 1956, às vésperas da Revolução. Uhum. Em termos de infância, 62% das crianças menores de 15 anos trabalhavam no campo. Mais da metade das crianças eram já trabalhadoras no campo, né, antes da Revolução. 44% das crianças nunca tinha ido à escola. E 43% da população rural era analfabeta. Trágico. Isso assim, 43%, os outros que consideravam alfabetizados, muitas vezes que sabiam escrever o próprio nome, só. Sim. Né? Uhum. Em termos de saúde, a situação era muito também impressionante. 92% dos cubanos que viviam no campo antes da Revolução, em 1956, nunca tinha visto um médico na vida. 92%. Então não havia estrutura sanitária nenhuma. Né? E somente 4% das famílias rurais desse ano comiam carne de boi. Só 4% tinha proteína bovina. Por isso que um dos problemas foi que, quando acontece a Revolução e a Reforma Agrária, há um processo de assassinato de bois, né, de um matadouro de bois descontrolado. A população rural, no momento em que lhe é permitido comer carne de boi, começa a matar o próprio rebanho e comer carne de boi, fazer churrasco. Por quê? Porque essas famílias não tinham acesso à carne de boi. E o governo passa a ter que criar uma política para que as famílias parassem de matar o gado e usassem o gado comercialmente. Então esse foi um dos pontos. A situação era de extrema desigualdade no campo, né? Então imagina, de um lado a família Rockefeller, de um lado o Julio Lobo Sosa, que era um dos reis do açúcar, né? Uma sacarocracia extremamente rica que vivia luxo, né, nas cidades, especialmente em Havana, mas frequentava os Estados Unidos, e do outro uma população rural que representava o extremo oposto, né, o polo mais dilapidado ali do subdesenvolvimento, do capitalismo periférico cubano. Foi nessa situação em que acontece a Revolução. Deixa eu fazer aqui só um parênteses. Eu não sei se você sabe que eu estudo a Rádio Rebelde na época da guerrilha. Uhum. E aí teve um episódio que eu acho que dá um pouco exemplo dessa situação. A Rádio Rebelde foi ao ar em 58 e foi a rádio que o Fidel criou durante a guerrilha e ficou transmitindo clandestinamente todas as ações e tal. Quando o Fidel chega na Sierra Maestra, ele, entre os casebres, ele acha uma família de
camponeses que eu acabei encontrando, fui atrás, foi difícil, mas o acaso me ajudou, o acaso que não é acaso, mas me ajudou, e eu achei uma dessas pessoas que faziam o quê? Eles formaram um grupo, Joana, que chamava Quinteto Rebelde. Era um grupo de camponeses que tocava músicas nessa rádio. Só que aí o Fidel convidou essa família, que eram uns 4 ou 5 da mesma família, para fazerem músicas para esta rádio, que tinha uma função ideológica, né? Enfim, era uma arma, né, das comunicações. E aí eles tiveram um problema. Essa família não era alfabetizada. E o Fidel queria que eles fizessem música com cunho político. E então eles tiveram que alfabetizar justamente, porque eram camponeses que viviam ali bem nessa parte da Serra Maestra. E eles tiveram que, os próprios rebeldes, alfabetizar essa família para que eles pudessem participar, e participaram, enfim. Mas... isso me fez lembrar que eu não falei da lei número 3 da Serra Maestra. Isso, vamos voltar. Essa foi... A guerrilha criou suas próprias instituições, né? Foi um processo de organização cada vez mais avançada de tomada do território. Conforme se tomava o território, era necessário criar organismos, né? E instituições, entre aspas, e também algumas leis, ou era preciso organizar o território do processo, que o processo revolucionário tinha tomado, né? E a lei número 3 da Serra Maestra, de outubro de 58, ou seja, 3 meses antes ali da Revolução tomar o poder, foi a lei de reforma agrária, que organizou o processo de expropriação e redistribuição de terras onde a guerrilha já tinha chegado. Então o campesinato foi um ator importantíssimo do processo revolucionário, apoio logístico, apoio em armas e controle do território em favor da revolução, também porque conforme a revolução foi chegando nos territórios, se aplicava a reforma agrária. A revolução foi uma reforma agrária, né? Conforme se controlava os territórios novos, se realizava um processo expropriatório e se redistribuía essas terras com base no mínimo vital, que eram pelo menos 67 hectares por família, né? E isso vai subsidiar enormemente a lei oficial de reforma agrária, que vai ser decretada em 17 de maio de 59. Então, a primeira lei de reforma agrária, já oficialmente sob o governo revolucionário, é uma lei que guarda muitas semelhanças com a lei número 3 da Serra Maestra, ou seja, a formulação mais substantiva dessas mudanças agrárias, que são institucionalizadas em maio de 59, já tinha sido realizada de maneira muito semelhante ali na própria guerrilha. Nossa, eu fico pensando, toda vez que eu penso na guerrilha, como é que eles conseguiam fazer tanta coisa, né? É realmente, por isso que a gente tem que estudar cada vez mais para entender esse nosso passado e ver o que é possível a gente compreender o presente e pensar no futuro, né, Joana? Agora, queria falar sobre a tal da cana-de-açúcar em Cuba, né? Embora ela seja, como você já disse, né, uma dos produtos principais da economia cubana, eu lendo aí seu livro, eu não lembro se foi prefácio ou se foi a orelha, que tem o Plininho, filho do Plínio de Arruda Sampaio, né, economista. Ele fala em herança maldita da monocultura de cana-de-açúcar, né? Então eu queria que você falasse um pouco do que essa herança influencia na Cuba de hoje e, aproveitando, falar sobre a tal da safra de 1970, né? E explicar, porque no meu imaginário, eu vou te contar, na minha casa tinha um quadro, e eu sei, por isso que eu sempre pensei nessa safra de 10 minutos, tinha um quadro do Fidel cortando uma cana de açúcar, assim, no meio da plantação, sabe? Sim. Uma foto super bonita, né? E aí, quando eu fui para Cuba, tinha algum museu que eu fui que falava um pouco dessa safra, que foi... O Museu da Revolução, provavelmente. Deve ter sido, né? Você contar o que deu certo, o que deu errado, enfim, o que é que a gente pode falar sobre Cuba de hoje que advém dessa... enfim, dessa herança e do que os revolucionários fizeram depois. O açúcar representou o produto emblemático do capitalismo agrário cubano e da exploração imperialista. E o projeto revolucionário envolvia a diversificação agrária da produção. É interessante
também a gente lembrar que, em termos de programa econômico, a Revolução Cubana foi muito influenciada, curiosamente, pela proposta da CEPAL de diversificação e industrialização. Inclusive, existem técnicos, economistas da CEPAL que vão até a Revolução, vão a Cuba, assessorar tecnicamente a Revolução. Um deles é o Juan Oyola, um mexicano economista da CEPAL, que depois escreve uma carta de próprio punho para o Raul Prebisch, o que é o diretor da CEPAL da época. O Raul Prebisch era diretor da CEPAL e era anticomunista. E aí a CEPAL inicialmente envia uma missão técnica para Cuba, só que essa missão é cancelada oficialmente pelas próprias Nações Unidas, central, né? E então o Juan Oyola é chamado de volta, e aí ele escreve uma carta de próprio punho para o Raul Prebisch, dizendo mais ou menos que se as pressões que as Nações Unidas estão sofrendo o impedem de estar ali, ele lamenta muito porque isso significa que a CEPAL realmente não entendeu o que era a Revolução Cubana. Né? E aí ele pede demissão nessa carta, fala, não vou mais trabalhar na CEPAL, porque vocês não entenderam nada do que está acontecendo aqui, e ele se torna cidadão cubano e vira um dos importantes economistas da Junta Central de Planificação da ilha. Por que eu estou falando dele? Porque ele foi um dos caras que criou projetos de diversificação produtiva para a produção agrícola cubana, mas também para o aproveitamento industrial da própria cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Tá. Acontece que diversificação não é uma tarefa instantânea, né? Ou seja, expropriar uma terra é muito mais instantâneo e rápido e veloz do que diversificar a sua produção. Porque a diversificação produtiva envolve a alteração do uso do solo, envolve aprendizado dos trabalhadores em relação aos novos cultivos, envolve novas técnicas e novas tecnologias, e envolve uma nova cadeia de comercialização. E isso não é algo tão simples quanto expropriar uma propriedade. Portanto, o latifúndio em Cuba foi superado rapidamente. Em 1963, quando acontece a segunda reforma agrária, é superado o latifúndio, né? É possível afirmar, a partir de 1963, em outubro, quando acontece a segunda reforma agrária, já não há mais latifúndio em Cuba. Puxa vida. Mas a monocultura não é tão fácil, a situação é mais complexa, porque envolve a inserção internacional cubana no comércio internacional e envolve também uma expertise produtiva, né, que Cuba tinha desenvolvido. A gente às vezes pensa no canavial e esquece de pensar na infraestrutura industrial que envolve a produção de cana-de-açúcar. Cuba tinha os centrais açucareiros mais modernos do mundo naquele período. Era o principal produtor de açúcar do mundo. Então, o que fazer com essa capacidade produtiva do açúcar, né? E o Che Guevara, que foi um dos maiores proponentes da diversificação, como um sinônimo de desenvolvimento, né? Se a monocultura era sinônimo do subdesenvolvimento, então a diversificação deveria ser sinônimo de um processo de desenvolvimento e de soberania econômica, alimentar, agrícola, né? E o Che Guevara, que era um dos grandes defensores dessa diversificação, ele mesmo é favorável à assinatura do acordo com a União Soviética, que ocorre em dezembro de 63 e é anunciado em janeiro de 64, pelo qual Cuba realiza um progressivo aumento da venda planejada de açúcar para a União Soviética. E esse aumento vai ter o seu auge em 1970. Então, a partir de 64, os cubanos começam a planejar o que seria o que um economista americano que vive no México há muito tempo, chamado David Barkin, que atualmente é um dos expoentes da economia ecológica, né? Ele é super aliado dos zapatistas, né? Trabalha até hoje, é um senhorzinho hoje, trabalha até hoje com os zapatistas. O David Barkin nomeou estratégia Turnpike. O que significa isso? Turnpike, em inglês, seria tipo um rodoanel, ou alguma estrutura em que você percorre numa velocidade mais rápida, uma distância mais longa entre dois pontos. Tá. Então a safra de 70 é isso. A distância que vai ser percorrida até a industrialização é mais longa, mas ela vai ser percorrida numa velocidade mais rápida, que é a safra de 70. Em outras palavras, o excedente gerado pela safra de 70 deveria ser o maior excedente produtivo e comercial da história de Cuba. E esse enorme excedente, esse grande salto adiante, se a gente for pensar, né, na analogia com a China, seria o excedente utilizado para o processo de industrialização cubana na década de 70. Então, os cubanos elaboram uma estratégia com várias etapas.
se dando conta de que a especialização produtiva do açúcar não é algo que se descarta de uma hora para outra, é um ativo. A produção cubana de açúcar, que era o açúcar amargo do subdesenvolvimento, passa a ter uma outra função econômica e social estratégica, que é tanto financiar a infraestrutura social e os direitos sociais conquistados pela Revolução, quanto financiar o processo de compra de bens de capital, de a melhoria da tecnologia e industrialização. Então, essa é a motivação da estratégia de 70. Ela é uma etapa central, nevrálgica, do processo de industrialização cubana, nessa imaginação estratégica que no final não vai ser levada a cabo. Ou seja, esse outro salto, que seria a própria industrialização, ela não ocorre da maneira planejada e Cuba acaba ficando um pouco presa na armadilha da monocultura até os anos 90, né? Até quando cai a União Soviética. Em outras palavras, o açúcar cubano só cai com a União Soviética. Porque a inserção cubana com o comércio soviético passa a ser estrategicamente fundamentada, lastreada no açúcar. E essa diversificação nunca acontece com a plenitude imaginada pela Revolução. Agora, por que 10 milhões de toneladas de açúcar? O número mágico. O número mágico, exatamente. Tem um subtítulo do meu livro que tem esse nome, né? Tem um capítulo do meu livro, que é o capítulo 4, o História Agrária da Revolução Cubana, que se chama Safra de 70 e Estratégia de Desenvolvimento, justamente, em que eu discuto essa questão da estratégia Turnpike, né? E aí, tem uma discussão muito interessante que foi feita num Jueves de Temas. A revista Temas é um dos centros do debate intelectual cubano, e toda quinta-feira eles se reúnem lá no ICAIC, em frente ao ICAIC, para fazer um debate, né? Acho que é uma vez por mês, alguma coisa assim. E ali aí, perto da Copélia, não é? O ICAIC? Mais pra frente. Mais pra frente, mais adiante, né? Mas o Jueves de Temas é um debate, então, um dos Jueves de Temas, eles fazem sobre a safra de 70 e aí tem depoimentos muito interessantes. Eles publicaram essa conversa na Temas. E uma das pessoas que é entrevistada, que tá nessa mesa, em 2010, é a Selma Dias. A Selma Dias, ela era dirigente do Instituto de Planificação Física do Ministério de Obras Públicas na década de 60. Ela era uma técnica de alto escalão do governo cubano nesse momento. Então, o que ela relata sobre o número 10 milhões? Eu vou ler alguns depoimentos aqui para a gente materializar. Ela fala assim: o primeiro trabalho investigativo que fizemos, veja, ela é do Instituto de Planificação Física. O primeiro trabalho investigativo que fizemos apontou que, resolvendo pequenos gargalos da capacidade industrial, o país poderia chegar a produzir cerca de 8,4 milhões de toneladas de cana nas terras circundantes dos centrais açucareiros. Chegar a 10 milhões implicava um processo de investimento nos engenhos, trocar tândens completos, aumentar caldeiras, que não poderiam amadurecer no tempo que restava. Então o Instituto de Planificação Física sabia que não era possível alcançar 10 milhões. É curioso esse número 8,4, porque é exatamente o que os cubanos alcançam. Ou seja, eles estavam perfeitamente corretos na projeção que fizeram. E aí, a Selma continua assim: a cifra 10 milhões foi uma decisão pessoal do companheiro Fidel Castro. Nós discutimos com ele o trabalho que havíamos concluído na agricultura, a avaliação de que cada um dos 154 centrais existentes, e que, segundo os resultados, poderíamos chegar aproximadamente aos 8,2, 8,3 ou até 8,4 milhões de toneladas. Propusemos-lhe 8,5 milhões. Na primeira reunião, ele nos disse 9 milhões. E em 64, de 9 se passou a 10. E já essa meta era impossível. Ele trucou. Eles sempre souberam que era impossível. Entendi. Na verdade. Mas teve uma megalomania do Fidel, né? O Fidel tinha um desejo de mostrar ao mundo que a revolução socialista, que a forma de produção socialista era superior à capitalista, e bater esse recorde de produção em relação ao próprio capitalismo cubano. E ele tinha também uma certa motivação de uma certa guerra comercial. Na epígrafe desse meu capítulo, eu coloquei uma citação de um discurso do Fidel Castro, que foi uma outra coisa que eu usei bastante, os discursos dos dirigentes cubanos, né? Em que ele está em junho de 65, em que ele fala assim: podemos ser terríveis concorrentes e em matéria de açúcar não tememos absolutamente ninguém.
Veremos como se arranjarão aqueles que desenvolveram sua indústria à custa de Cuba. Pois bem, terão uma indigestão de açúcar. Ele está numa plena guerra comercial, ele quer quebrar os centrais açucareiros, especialmente da Argentina, porque ele sabe que há uma manifestação de trabalhadores na Argentina, em Tucumã, uma revolta de trabalhadores do açúcar em Tucumã, e ele quer quebrar esses centrais açucareiros para produzir uma revolução. Tinha uma certa ideia de que a crise do açúcar no Brasil, na Argentina, seria um epicentro também de uma revolta de trabalhadores, né? Tá. Então tinha uma série de motivações. Uhum. E no final das contas, o que acontece é um desgaste tremendo da economia cubana. Todos os trabalhadores, basicamente, vão cortar cana. Aquelas fotos que você mencionou, tem o Oswaldo Dorticós, que era o presidente, tem o Che Guevara, tem todos os dirigentes do alto escalão do governo cubano. O Che Guevara, antes de sair de Cuba, já estava na missão, né, da coisa açucareira. O Icaic, na época, o Santiago Álvares, que é o grande cineasta que está na direção do Icaic, ele produz o Noticiero latino-americano, que é um noticiero que é um jornal semanal que é passado no cinema. Então, toda sexta-feira os cubanos vão ao cinema ver o noticiero. E esse noticiero, eu tive a oportunidade de acessar uma quantidade grande de fontes audiovisuais para fazer um capítulo de um outro livro que saiu na França. E nesse noticiero eles retratam, né, tem imagens produzidas, claro, de trabalhadores cortadores de cana se posicionando de frente para o canavial como se fosse uma linha de guerra, né? Entendi. Como se fossem soldados. Eles correm ao canavial como se fosse uma frente de batalha, né? Essa era a psicologia da safra de 70, então era uma guerra. E quando dá errado, imagino que a moral também seja abalada, né? Sim. Tem um soviético que visita Cuba em 71 e fala assim, nossa, mas parece que vocês viveram o comunismo de guerra, né? E foi uma espécie de esforço de guerra, de fato. Que gerou uma série de contradições e problemas posteriormente. Agora eu queria falar sobre, enfim, o seu artigo em si sobre Cuba e agroecologia. Uhum. E aí, bem dos meus grandes conhecimentos não científicos de turista em Cuba, queria relatar, até falei com a economista Aline Miglioli, que também foi entrevistada aqui no podcast. Falei de uma experiência de que eu não como salada, não comia, né, um tempo atrás, e aí eu comi um tal de um tomate na praia de Cuba, e aquele tomate parecia, assim, uma coisa deliciosa. Não parecia o tomate que eu comia aqui na cidade de São Paulo. E eu fiquei encantada. Falei, gente, como é possível isso aqui ser tomate, né? E aí a gente começou a falar sobre justamente a questão dos agrotóxicos, enfim, sendo uma escolha política ou uma limitação do bloqueio, enfim. Queria que você falasse hoje o que é possível falar sobre agroecologia em Cuba. Porque esse tomate não tinha nenhum aditivo, não é possível. Era mais saboroso. Mas mesmo aqui, né, quando a gente compra dos circuitos de produção agroecológica aqui no Brasil, a diferença do sabor é... brutal, né? Total, completamente diferente. Então, se a pessoa não gosta de salada, talvez seja porque ela não provou ainda uma salada sem veneno, né? Bom, a questão dos agrotóxicos e da transição agroecológica em Cuba é a seguinte. Esse paradigma produtivo adotado entre 1960 e 1990 foi o paradigma da Revolução Verde. Cuba meteu agrotóxico no solo, insumo, fertilizante, tudo que vocês podem imaginar, porque esse era o paradigma, né? O discurso ecológico era muito incipiente, minoritário e pouco difundido naquela época, né? Nos anos 60 e 70. O que acontece, por que Cuba se torna uma vanguarda da agroecologia latino-americana? Por causa da própria crise. Porque, de novo, dependência tecnológica, Cuba não produzia os agrotóxicos e fertilizantes que usava, importava em grande medida, e quando há o colapso da União Soviética, o PIB cubano cai 35% em 3 anos, o comércio exterior cubano cai mais de 80% em 1 ano, né? A economia cubana colapsa, simplesmente. E desse colapso faz parte o colapso da importação de insumos, agrotóxicos e fertilizantes. Então, no primeiro momento, o solo cubano já está super já esgotado, está num processo de envenenamento e toxicidade alta por conta dessa intensidade que a Revolução mesma implementou do modelo agrointensivo. E aí,
não há mais, né? Não há mais agrotóxico para se disponibilizar. Então, por necessidade, inicialmente como uma questão espontânea e de sobrevivência, os cubanos começam a produzir, a recuperar paradigmas tradicionais de produção dos camponeses, né? E também a transformar canavial em alimento, né? Quer dizer, a deixar de produzir cana para usar a terra para produzir comida, né? A questão alimentar cubana ainda é um problema, né? Eles não conseguem ser minimamente autossuficientes, ainda importam alimentos por conta dos problemas que a gente falou no início, mas há uma conversão significativa de terras de cana-de-açúcar em terras alimentares a partir do começo dos anos 90, no período especial, por uma questão de sobrevivência. Então, o que acontece é que essas novas técnicas de produção começam a ser construídas na prática. E a ideia da agroecologia como política de Estado vem depois. Então, já a partir dos anos 2000, a agroecologia se torna uma política de Estado e é estimulada também pela ANAP, pela Associação Nacional de Agricultores Pequenos, que é um organismo de pequenos agricultores criado pela Revolução em 1960 para representar aqueles proprietários privados que eu comentei no início das CCS, das Cooperativas de Crédito e Serviço. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte: a Revolução Cubana criou mais propriedades privadas do que o capitalismo. Porque o capitalismo cubano era tão monopólico, que a Revolução Cubana criou pequena propriedade privada. E pequena propriedade privada não é sinônimo de capitalismo. Até porque as pequenas propriedades privadas cubanas criadas na reforma agrária lá atrás estão todas associadas em cooperativa, e a cadeia produtiva dessas propriedades privadas é na ponta e no começo e no final encadeada pelo Estado. O Estado oferece o crédito, o Estado oferece condições de produção, o proprietário privado produz em cooperativa e depois ele vende para o próprio Estado. Claro, não só para o Estado, vende para outros canais de feiras locais também, né? Mas o grosso vende para o Estado. Então, o pequeno proprietário rural de CCS em Cuba, ele é uma figura muito especial para o momento da agroecologia, porque é ali que vai surgir, vai florescer a recuperação das técnicas tradicionais e o desenvolvimento de técnicas agroecológicas de produção. Tem no meu capítulo alguns estudos que mostram como que as propriedades que já fizeram a transição agroecológica em Cuba resistem mais, por exemplo, a tufões, a furacões. A produção é recuperada mais rápido, porque o solo é mais preso pelas raízes, né? O solo se torna um solo mais saudável por ter uma diversidade maior e por ter raízes mais diversas. Ele se recupera mais rápido. Né? Nossa, isso é super importante lá, né? De eventos climáticos, sim. Exato. Então, as propriedades monocultoras, elas se recuperam muito mais lentamente, né? E então começa a se desenvolver a partir dessa tecnologia política chamada Movimento Campesino a Campesino, que foi uma tecnologia política criada na América Central e que foi, então, utilizada por Cuba, fortalecida pela implementação da ANAP, a Associação de Pequenos Agricultores. Aí vira uma política de Estado. Uhum. E, ainda assim, não se deve idealizar, porque transição agroecológica é algo tão difícil quanto transição socialista, assim, não acaba nunca. É um processo de transição sem fim. Então ainda há camponeses em Cuba que resistem a esse abandono dos insumos, né? Dos insumos comerciais e tal. Não só pequenos, mas também ainda há CPAs ou BPCs, que são essas propriedades maiores, né, ligadas ao Estado, que também têm dificuldade de realizar a transição agroecológica. E, de toda forma, é uma disputa, é um processo interno de debate, de convencimento, né? E hoje a gente pode dizer que Cuba, com certeza, é o país que tem, de maneira mais sólida, uma política agroecológica de Estado, né? Que não é de governo a governo, né? E é institucionalizada e tem essa perspectiva de alimentos saudáveis. Ela é suficiente para resolver o problema alimentar cubano? Não, ela não é suficiente. Há uma série de outros problemas estruturais, sobretudo vinculados ao bloqueio, né, e a essa questão populacional, demográfica, mas ela com certeza oferece comida saudável para os cubanos em uma medida importante.
Um outro problema, um gargalo estrutural, é o transporte do campo para a cidade. Porque como Cuba tem escassez de combustível, né, é dependente de combustível da Venezuela, a Venezuela entra em crise, e aí a crise cubana também se agrava em grande medida por causa disso. Há um problema muito básico, que é o transporte desse alimento produzido no campo para a cidade. Nessa viagem que você comentou, que eu realizei com um grupo de brasileiros lá em 2016, foi notável como nas feiras agropecuárias que a gente visitou em Havana, em Marianao, na periferia de Havana, eram feiras que não estavam exatamente fartas, sabe? Com muitos produtos. Não tinha uma diversidade muito grande. Tinha ali alface, tomate, mandioca, banana, enfim, não tinha uma grande diversidade hortifruti. E aí, depois quando a gente viajou para o campo, foi notável como a nossa alimentação melhorou quando a gente estava no campo. Porque os produtos frescos não têm velocidade suficiente para chegar e diversidade suficiente para chegar por conta da crise estrutural de transporte. Claro, porque eles fazem ainda em já caminhão. apodrecidos, né? E não chegam, eventualmente. Né? Eles chegariam em caminhão, movido a gasolina. E esse é um outro problema, né? Uma matriz de transporte dependente de um combustível que a ilha não tem. Então, essa é uma outra crise importante. E hoje deve estar pior, né? Porque, eu não sei, eu fui agora em janeiro para lá. Sim. Fiquei só em Havana. Embora eu falo que o meu instituto de pesquisa, o meu termômetro Caio Bispo, que eu fico sabendo, eu fico assim, será que Cuba tá indo bem ou não? É pela Caio Bispo, que é a rua dos turistas, sim, né? já se tá cheia, se não tá cheia. Então, 2022 estava vazia, pandemia e tal, e agora eu vi muito mais gente, fiquei contente nesse sentido, eu sei que tá cheio de privações, mas é isso. O transporte é uma das grandes crises que Cuba tá vivendo hoje, né? Então eu imagino que isso tenha afetado ainda mais, né? Essa disponibilidade de hortifruti que você comentou, né? Joana, queria te agradecer muito a gentileza da conversa. Eu aprendi tanto conversando com você e lendo os livros, e tem alguns outros para ler agora. Mas antes de eu te liberar aqui, a gente sempre pede uma dica cultural. Então, assim, o ouvinte que chegou até aqui com a gente, ouvindo esse episódio, o que você diria que ele poderia ouvir de música, ou um livro que seria bacana ele ler sobre esse assunto, enfim, alguma coisa, pode ser um filme, pode ser uma série, algo que você recomendaria para o ouvinte que se interessa por esse assunto, ou algo que te emociona pessoalmente? Olha, sobre Cuba em geral, né? Acho que sobre a questão agrária tem esses textos todos que você comentou que eu escrevi, e na bibliografia desses meus textos tem outros, avançando na bibliografia cubana, mais acadêmica, digamos, né? Mas pensando assim, sobre Cuba contemporânea, dilemas, contradições, limites, problemas da Revolução, né? Vividos hoje. Eu tenho um filme, um livro e uma música. Eu vou começar... Vou começar pelo filme. Não sei se você já assistiu, Bia, o documentário feito pelo Silvio Rodrigues chamado Canción de Barrio. Não, já tô me sentindo ignorante, deveria, né? Já entendi. Tá no YouTube, é bem fácil. Ah, é? Ah, que bom. Canción de Barrio, né? A canção do bairro. É um documentário feito no comecinho do século XXI, eu não sei o ano exato, acho que é 2007, mais ou menos por aí, em que o Silvio Rodrigues, ele faz ele percorre uma série de bairros populares em Cuba, no país inteiro, né? E ele faz uma turnê popular, então ele faz uma turnê nas periferias. E essa turnê acaba fazendo com que ele entre em contato com uma série de situações periféricas, né, de populações mais afastadas dos grandes centros em Cuba, né, e especialmente da crise de moradia. Então, há uma dificuldade relacionada com moradia, e ele vai mapeando essa dificuldade, e o Canción de Barrio é um documentário que é muito realista. Então, onde o Silvio Rodrigues vai dar o show numa periferia, ele também entrevista, conversa com a população do bairro e tal, né? E é um documentário que ajuda a gente a entender os limites da Revolução Cubana, né? Então, acho que é muito importante que a gente não tenha um idealismo ingênuo sobre esse processo e compreenda que a Revolução Cubana não resolveu todos os problemas dos cubanos.
resolveu muitos problemas, especialmente durante as suas primeiras 3 décadas, e vive uma contradição estrutural relacionada com a sua condição periférica e com o bloqueio, né? Com a possibilidade dos Estados Unidos estrangularem economicamente Cuba até hoje. Então, a Revolução tem esses limites e esses problemas são bem explorados. O Silvio Rodrigues é um herói, né? É um gênio da música, da poesia, né? É o meu cantor preferido de longe. E aí eu já passo então para a música, que é a música dele. É uma música do Silvio Rodrigues, que é uma das minhas preferidas, que chama Fábula de los Tres Hermanos. Ela fala... Para mim, essa música eu uso em aula sobre Revolução Cubana, porque ela fala de 3 irmãos, né? O mais velho... os 3 irmãos vão, cada um em seu momento, sair para o mundo, né? E construir um caminho e explorar o mundo. E o mais velho é muito precavido, então ele só olha para o chão e ele acaba não conseguindo chegar tão longe porque ele tem essa visão curta. O segundo irmão, o irmão do meio, ele é muito aventureiro, ele só olha para frente, só olha para o horizonte, mas daí ele tropeça no buraco, tropeça na pedra, nas raízes, e ele não consegue chegar tão longe também. E o terceiro irmão, ele fica vesgo, ele olha com um olho para o horizonte e para o outro olho ele olha para o chão. E aí ele é o que chega mais longe. Mas su mirada estava extraviada entre el estar e el ir. Então ele fica também um pouco confuso, digamos assim, né? Ele é o que vai mais longe, mas ele também tem os seus limites. Então, para mim, essa é uma metáfora que ajuda a gente a entender a lógica das várias esquerdas revolucionárias e reformistas do mundo, né? Aquela que só olha para o chão, que é muito pragmática demais, aquela que é sonhadora em excesso e acaba não percebendo as condições de realidade, e aquela que conseguiu dialeticamente chegar mais longe, olhando para a realidade, olhando para o sonho, e que é Cuba para mim, esse terceiro irmão, né? Muito bonito isso. Eu adoro essa música, ela é linda. E o livro, o Como Poeira ao Vento, do Padura, que acho que também é um livrão desses de 500 páginas do Padura, né? Mas gosta, né, de escrever uns tijolos. Mas esse é mais dinâmico do que outros de 500 páginas que ele tem. É o que eu li mais rápido, assim. Essas questões que ele sempre trabalha nos livros dele, muito importantes, sobre gerações, né? Especialmente essa geração dele, que viveu o sonho da revolução, as promessas, que dedicou a sua vida inteira ao processo revolucionário e que quando chega nos anos 90 encontra decepções, algumas frustrações relacionadas com a crise dos anos 90, muitas migrações, então aos poucos os grupos de amizade, as famílias vão se separando, né? E é um pouco essa melancolia da geração do Padura, né? De ter vivido o ápice do sonho revolucionário e depois a realidade da crise dos anos 90 e da dureza que é também a revolução. O Eduardo Galeano falava que a Revolução Cubana não é nenhum passeio, né? A gente não pode ir para lá com essa perspectiva porque vai ser frustrante. Então, é importante quem tem interesse de ir para lá se informar sobre essas questões, problemas, contradições também. Queria te agradecer, então, Joana, pela participação. Vou deixar todos esses links, viu, gente, na descrição do episódio. Já vi aqui o Canção de Barrio, tem 1h20, tá no próprio perfil do Silvio Rodrigues mesmo no YouTube. Vou assistir também. Obrigada, Joana. Agora microfone aberto para sua despedida. Eu que agradeço, Bia. Parabéns pelo podcast. Acho que você está reunindo especialistas e conhecedores diversos de Cuba aqui no Brasil, que dão esse painel complexo do que é a ilha. Isso é muito interessante e importante para a gente não ter tantas ilusões e ter bastante pé no chão na hora de defender também a Revolução Cubana sem idealismos, né? Com bastante realismo. Agradeço demais você pelo convite. Gostou do episódio, gente? O que vocês acharam? Preciso saber. Então me escreve no Instagram, tertulia.rádio. Tem como se inscrever também no canal do Alá Cubana no YouTube. Eu tô subindo por lá, porque eu sei que muita gente agora ouve o YouTube meio como rádio, né? Deixa lá tocando. Então é só ir lá, dá um joinha, dá um like, todas essas coisas que vocês já estão cansados de ouvir, tá bom? Então me ajuda, porque vocês sabem que o algoritmo é imperialista, veja só. Bom, gente, eu queria dizer que aqui no Ai Plata, mas tem regalo.
Veja só, um presentinho para você que ouviu até aqui. Você que é ouvinte do podcast, agora tem desconto exclusivo de 25%, isso mesmo, gente, 25%, nas compras pelo site da Expressão Popular. Vocês sabem que essa editora tem um acervo de livros enorme sobre Cuba, então fica a dica, vai lá, dá uma pesquisada. Eu deixei o link na descrição desse episódio, então lá no site deles é só fazer suas compras. Na hora de pagar, você adiciona o cupom do Alá Cubana e é só digitar Alá Cubana, tudo junto, e aí pronto, desconto garantido. Bom, né? Eu sou Bia Pasqualino e este é o podcast Alá Cubana, uma produção da Rádio Tertúlia. Eu sou responsável pela concepção, roteiro e sonorização e eu tô fazendo a gravação hoje no Urban Studio e quem tá me acompanhando nos trabalhos técnicos de gravação é o Tony Rocha. A edição é de Rafael Garcia. Valeu, gente, até o próximo episódio. Hasta la vista, beijos.